Reflexão de hoje: o chamado que transforma vidas. Para essa reflexão, medite em 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 a 37. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui em nosso canal. Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje estamos dando continuidade em nossos conteúdos. E o tema de hoje, amados, está muito edificante e eu creio que abençoará as nossas vidas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Amém? E o tema de hoje vai falar sobre o chamado que transforma vidas, ou seja, o chamado que transforma o comum em extraordinário. Amém? Então fica até o final dessa mensagem e ao final compartilha com alguém que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Amém, amados? Glórias a Deus. E só apenas um lembrete, amados. Estaremos retornando com os nossos estudos bíblicos. E se você gosta de estudos bíblicos, nos nossos próximos vídeos nós estaremos postando. Eu preparei vários estudos bíblicos para estar compartilhando com os amados irmãos e irmãs. Amém? Deus abençoe a sua vida e também continuaremos com as nossas reflexões. Amém, amados? Glórias a Deus. Deus te abençoe e vamos ao nosso conteúdo de hoje. Queridos irmãos, trazemos ao coração uma mensagem que pode mudar a forma como você vê a si mesmo. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E por meio do seu chamado, o comum se torna extraordinário. Quantas vezes você já se sentiu insignificante, incapaz, pequeno demais para fazer algo grande? Talvez pense, não sou formado, não tenho voz, não sou corajoso, não tenho dons especiais. Mas a Bíblia está cheia de pessoas que, como você, eram comuns, até que Deus as chamou. Moisés era um pastor de ovelhas no deserto de Midian, um homem fugitivo, com passado de fracasso, acusado de homicídio, vivendo no anonimato. Nada indicava um líder, mas no Monte Horebe, Deus apareceu em uma sarça ardente e disse: Eu vi a aflição do meu povo e vim para livrá-lo. Êxodo 3, do 7 ao 8. E então olhou para Moisés, um homem comum, e disse: Vem, eu te enviarei. Versículo 10. Moisés resistiu. Quem sou eu para ir ao faraó? Versículo 11. Mas Deus respondeu: Eu estarei contigo. E o homem que mal conseguia falar com confiança tornou-se o libertador de uma nação, o legislador, o intercessor, o homem que dividiu o mar. Não foi a capacidade de Moisés que fez a obra, foi o chamado de Deus. Pense em Davi, o caçula de 8 irmãos, desprezado, enviado para cuidar de ovelhas enquanto outros lutavam. Quando o profeta Samuel o ungiu, ninguém acreditou, mas Davi, o pastor comum, enfrentou o gigante Golias com apenas uma funda e uma pedra. E disse: Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. O que o tornou extraordinário não foi sua força física, foi sua fé, foi o chamado de Deus sobre sua vida. E pense em Paulo, o fariseu perseguidor da igreja, responsável pela prisão e morte de cristãos. Um homem extremamente religioso, mas fora do propósito de Deus. Até que no caminho de Damasco, uma luz do céu o derrubou, e uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 4. Naquele momento, o perseguidor tornou-se apóstolo, o inimigo tornou-se embaixador do evangelho. Paulo, antes conhecido por destruir, passou a edificar. Escreveu quase metade do Novo Testamento. Tornou-se o maior missionário da história cristã. Irmãos, o que essas pessoas tinham em comum? Nada, exceto o chamado de Deus. Elas não eram escolhidas por mérito, status, formação ou talento. Foram escolhidas por graça. Deus não procura a perfeição, Ele procura disponibilidade. Ele não precisa de super-heróis. Ele precisa de corações dispostos a dizer: Eis-me aqui, envia-me. Isaías 6:8. Talvez você seja apenas um pai ou mãe criando filhos em silêncio. Talvez trabalhe em uma profissão simples, sem holofotes.
Talvez sua vida pareça invisível aos olhos do mundo, mas ouça, Deus vê você. E se Ele o chamou, seu lugar é extraordinário. O chamado de Deus não depende da sua posição, mas da sua promessa. Ele não chama os prontos, ele chama e aí mesmo os prepara. José era sonhador, desprezado pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mas o chamado de Deus estava com ele, e no fim tornou-se governador do Egito, salvador de nações. Maria era uma jovem de uma cidade pequena, Nazaré. Ninguém a conhecia, mas Deus a escolheu para carregar o Salvador do mundo. Ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,38. E por isso todas as gerações a chamam de bem-aventurada. Você não precisa ser famoso, rico ou poderoso. Você precisa estar disposto, porque quando Deus chama, Ele transforma. O medroso se torna corajoso. O ignorante se torna sábio pela unção. O pecador se torna santo. O comum se torna extraordinário. O chamado de Deus não é apenas um convite, é uma comissão com poder. Ele não te coloca em uma missão e te deixa sozinho. Ele diz: eu estarei contigo. Ele dá a visão, a unção, a força e a porta. Talvez você esteja pensando: mas e os meus erros? E as minhas fraquezas? Deus não desiste de você por causa delas. Ele os usa para mostrar que a glória é dele. O chamado de Deus é maior que o seu medo, maior que o seu passado e maior que as suas limitações. Então, se você ouviu a voz de Deus, mesmo que em silêncio no coração, na oração, na leitura da palavra, responda. Não fuja, não duvide. Diga: Senhor, aqui estou eu, usa-me. Porque o mesmo Deus que chamou Moisés, Davi e Paulo, hoje chama você. E quando você obedece, o que era comum se torna testemunho, o que era simples se torna milagre, o que era invisível se torna luz. O chamado de Deus não te tira da sua realidade, ele a transforma, amém? Deus transforma o comum em extraordinário. Se Ele te chamou, sua vida já não é a mesma. Você tem um propósito eterno. Amém, amados? Glórias a Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe e até a nossa próxima mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.